Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gildete Soares Fonseca. Trabalharemos a disciplina Fundamentos de Geociências. Peço que, em nossas aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvida para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar? A disciplina Fundamentos de Geociências tem por objetivo compreender o processo de formação da Terra, assim como a evolução ao longo do tempo geológico. Para tanto, as atividades foram estruturadas de forma que possibilitem analisar a estrutura terrestre, a deriva dos continentes, avaliar os agentes endógenos, vulcanismo, tectonismo e terremotos, assim como a ação geológica dos agentes exógenos, vento, água e homem. Identificar as características das camadas da Terra, hidrosfera, atmosfera, litosfera e a interação das três, ou seja, a biosfera. Vamos diferenciar os tipos de rocha, identificar aspectos dos minerais e a importância comercial das rochas e dos minerais para a sociedade. Analisar elementos cartográficos. Também procuraremos correlacionar teoria e prática na educação básica. Conforme Teixeira et al. 2000, a origem do planeta Terra, assim como demais planetas do Sistema Solar e de todas as estrelas, está diretamente vinculado à formação do Sol. Tudo teve início a partir de nuvens de gás e poeira interestelar, razão pela qual compreender o processo de formação da Terra se faz necessário pesquisas interdisciplinar, envolvendo física, química, astronomia, astrofísica, matemática, biologia, geografia, entre outras ciências. No entanto, por mais que o homem tenha evoluído, apresentado grandes avanços tecnológicos, existem inúmeras perguntas sem respostas sobre a origem do universo e especificamente do planeta Terra. Assim, surgem pesquisas e teorias no intuito de explicar os vários fenômenos da geociência. São várias teorias do surgimento do universo, dentre elas podemos citar a teoria do criacionismo, Deus como o único criador, a teoria do Big Bang, a teoria estacionária, teoria do universo oscilante, teoria inflacionária. Cientificamente, a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, ou seja, a grande explosão que tem por fundamentos matemáticos a teoria da relatividade de Albert Einstein e a teoria do padrão das partículas fundamentais. Essencialmente, a teoria do Big Bang considera que toda a matéria comprimida e contida em um só lugar foi acionada. Posteriormente, ocorreu uma grande explosão e expansão, aspecto que gerou a acumulação de matéria em diferentes locais. Com o passar do tempo, ocorreu o agrupamento de parte dessa matéria. Assim surgiu o que denominamos universo. Nesse processo, de acordo com Porto 2010, foi essencial a radiação, que preponderou sobre a matéria por mais de milhares de anos. As elevadas temperaturas, milhões de graus, fez com que a constituição do universo ficasse estável, sem formação de matéria. No entanto, com o decorrer do tempo, ocorreu o resfriamento e novamente voltou-se a formar matéria. Então, a matéria condensou, dando origem a nuvens de gases, fundamentais para o desenvolvimento do universo. Essas nuvens de gases eram constituídas de poeira e hidrogênio. A evolução das nuvens de gases deu origem às estrelas, pela atração gravitacional, concentrando a matéria em intocáveis pontos brilhantes. Com o aquecimento do hidrogênio nos seus núcleos, provocou-se a fusão nuclear. No caderno didático, podemos encontrar muitas outras informações sobre as estrelas, essenciais para a origem do que chamamos hoje de planetas. No início, a constituição do universo era basicamente de hidrogênio, 74%. Com a fusão nuclear do hidrogênio, ocorreu a formação do hélio, 24%. Assim, o restante, 2%, era de lítio e berílio.
Com o passar do tempo, formaram outros elementos químicos, mas o principal sistema molecular que surgiu foi o H2, ou seja, dois átomos de hidrogênios em uma ligação com a finalidade de alcançar a estabilidade. Conforme por 2010, o Sistema Solar teve início há 4,8 bilhões de anos, devido à explosão da estrela supernova. Supernova é um evento astronômico que representa o fim de uma grande estrela. A explosão ocorre devido às elevadas temperaturas, fenômeno que gerou a fertilização do universo, pois foi lançada imensa quantidade de matéria que, consequentemente, produziu todos os elementos químicos naturais, inclusive o urânio presente no Sol. Com a pulverização da matéria, os planetas foram se formando, tendo o Sol como a estrela central do universo, que diretamente e indiretamente altera a dinâmica de cada planeta. O Sol é de extrema importância para o planeta Terra, essencial para a sobrevivência humana, pois representa a principal fonte de energia. Contribui diretamente para a biodiversidade da fauna e da flora. Para maior aprofundamento, você deve ver o vídeo nomeado na sala de Big Bang. Quanto aos meteoritos, são corpos sólidos do Sistema Solar, que depois de vagarem pelo espaço por milhões e até bilhões de anos, podem atravessar a atmosfera terrestre e chegar até a superfície. Muitos são destruídos antes de chegar até a superfície e ainda existem outros que apenas passam próximo da Terra. Existem basicamente três tipos de meteoritos: os aerolitos, rochosos, 95%, sideritos, metálicos, 4%, sidereolitos, mistos, o restante. Você já deve ter se perguntado como, a partir de uma massa rochosa, a Terra evoluiu até um planeta vivo, com continentes, oceanos e uma atmosfera. A melhor resposta consiste na diferenciação, ou seja, a transformação de blocos aleatórios de matéria primordial num corpo cujo interior é dividido em camadas concêntricas, que diferem umas das outras tanto na física quanto na química. A diferenciação ocorreu nos primeiros momentos da história da Terra, quando o planeta adquire calor suficiente para se fundir. Assim, podemos considerar que as oscilações de temperatura e de toda a dinâmica da entrada e perda de energia foi essencial para a formação da Terra. A feição mais visível da crosta da Terra são os continentes. O crescimento dos continentes começou logo após a diferenciação e continuou ao longo do tempo geológico. Tem-se, quanto muito, apenas uma noção geral do que levou à formação. Imaginamos que o magma partiu do interior derretido da Terra e ascendeu à superfície, onde esfriou e se solidificou para formar o que chamamos de crosta rochosa. Essa crosta primitiva fundiu-se e solidificou-se repentinamente, fazendo com que os materiais mais leves separassem dos mais pesados e ascendessem até ao topo, para formar os chamados núcleos primitivos dos continentes. A água da chuva e outros constituintes da atmosfera erodiram essas rochas, levando-as a decompor e degradar e desintegrar-se. Água, vento e gelo desprenderam-se então, os detritos rochosos, e moveram-se para lugares de deposição mais baixos. Aí se acumularam as camadas espessas, formando praias, deltas e os assoalhos dos mares. A repetição desse processo durante os ciclos estruturou os continentes. Alguns geólogos consideram que a maior parte do ar e da água da Terra vieram de fora do Sistema Solar, por meio de materiais ricos e voláteis que impactaram o planeta depois dele ter sido formado. Por exemplo, os cometas que vemos são compostos predominantemente de gelo, mais dióxido de carbono e outros gases congelantes. Intocáveis cometas podem ter bombardeado a Terra nos primórdios de sua história, fornecendo água e gases que, subsequentemente, deram origem aos oceanos e atmosferas primitivos. Muitos outros geólogos acreditam que os oceanos e a atmosfera podem ter sua origem rastreada no chamado nascimento úmido da própria Terra, ou seja,
A atividade vulcânica primitiva contribuiu com o lançamento para a atmosfera e os oceanos de grande quantidade de vapor de água, dióxido de carbono e outros gases para os continentes, de materiais sólidos. Também a fotossíntese dos micro-organismos removeu o dióxido de carbono e adicionou oxigênio à atmosfera. O hidrogênio, devido à sua leveza, escapou para o espaço exterior. Para compreender o processo de formação da Terra, fazemos uso do tempo geológico. Podemos afirmar que o tempo geológico representa a linha do tempo desde a formação da Terra aos dias atuais, dividido em éon, era, idade, período, época e fenômenos. No pré-cambriano, o que denominamos continentes era apenas uma massa de terra nomeada de rodínea. Pode-se dividir o pré-cambriano em arqueano e proterozoico. Há pouco mais de 4 bilhões de anos, a atmosfera e a hidrosfera primitiva da Terra já tinham se formado. Gases leves, como o hidrogênio, escaparam para o espaço, deixando para trás gases mais pesados, como o vapor d'água, dióxido de carbono e dióxido de enxofre. Essa atmosfera primitiva permitiu que quase todos os componentes da luz solar alcançassem a superfície terrestre, incluindo os raios ultravioletas, que são danosos para a vida. Na mesma época, havia dióxido de carbono e vapor d'água suficiente para aprisionar o calor e irradiar na superfície, mantendo a Terra quente. Este fenômeno é conhecido como efeito estufa, pois guarda analogia com o aquecimento de uma estufa, onde o vidro deixa a luz passar, enquanto pouco calor consegue sair. Assim, especificamente, no Arqueano, surgiram os primeiros organismos unicelulares, ou seja, formados por apenas uma célula. No Proterozoico, devido ao aumento do oxigênio, portanto, mudanças na composição da atmosfera favoreceu o surgimento dos organismos multicelulares marinhos, algas, e da primeira fauna dos metazoários grandes. Os organismos primitivos devem ter formado quantidade relativamente pequena de matéria orgânica, produzida por processos químicos inorgânicos ou reciclada de outros organismos. A principal mudança ocorreu quando a vida evoluiu para fazer seu próprio alimento por meio de fotossíntese. Esse é o processo pelo qual as plantas e outros organismos verdes utilizam a clorofila, que é o calor verde, e a energia da luz solar para produzir os carboidratos a partir do dióxido de carbono e da água. A evolução da fotossíntese no início da história geológica da Terra teve imensas consequências. Um produto derivado da fotossíntese é o oxigênio. O Paleozoico é dividido em 3 eras geológicas: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. O Paleozoico se divide em 6 períodos: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Esses períodos abrangem duas épocas, a idade dos invertebrados e a idade dos anfíbios, marcado pelo desenvolvimento das plantas, surgimento dos peixes, insetos, fósseis, formação de grandes reservas de carvão e de bacias petrolíferas. Especificamente no Devoniano, ocorreu a grande transgressão marítima na América do Sul, ou seja, como não havia ocorrido a formação da Cordilheira dos Andes, as águas do Oceano Pacífico avançaram sobre terras emersas, fenômeno que favoreceu a formação do petróleo no atual território da Venezuela, na porção norte do Brasil, e o carvão mineral no sul do Brasil, assim como as bacias de gás natural na Bolívia. Extensas áreas da vegetação existente foram cobertas por milhares de anos pela água. Esse processo de decomposição e repetidas reações químicas deram origem ao petróleo, ao gás e ao carvão mineral. Com maior extensão territorial, os continentes permaneceram unidos, a chamada Pangeia, no Permiano. A Pangeia representa a última fase que os continentes se configuravam como uma grande massa aglutinada. O período do Mesozoico se divide em Triássico, Jurássico e Cretáceo, época da idade dos répteis, domínio dos dinossauros e, posteriormente, a extinção deles e de outras espécies.
surgimento das primeiras plantas com flores e os primeiros pássaros. No Triássico, os continentes começaram a se separar, Gondwana e Laurásia. No Jurássico, aumentou essa fragmentação, ou seja, o movimento das placas tectônicas. No final do período Cretáceo, iniciou a fragmentação da América do Sul com a África, sendo que só posteriormente ocorreu a junção da América Central com a América do Norte. Na era Cenozoica, é marcada pelo período Terciário e pelo período Quaternário. O Terciário é conhecido como a Idade dos Mamíferos, se divide em 5 épocas: Paleoceno, Ecoceno, Oligoceno, Mioceno e Piloceno. O período Quaternário é dividido em 2 épocas, Pleistoceno e Homoloceno, marcado pelo desenvolvimento do homem. Muitos cientistas defendem que estamos vivendo uma nova era geológica, o Antropoceno. O conceito de Antropoceno reflete a interação de nossa própria espécie com o planeta e nos permite considerar as consequências de nossas ações coletivas no contexto do tempo profundo da história da Terra. Em termos geológicos, o Antropoceno representa a propagação global dos fenômenos que haviam sido vistos antes da história de 4,5 bilhões de anos do planeta, e cujos efeitos, em muitos casos, vão durar milhões de anos. O conceito reflete a interação da nossa própria espécie com o planeta e nos permite considerar as consequências de nossas ações coletivas no contexto do tempo profundo da história da Terra. Por isso, pode se tornar um fator importante das tentativas socioeconômicas, legais, políticas e filosóficas para controlar coletivamente o nosso impacto sobre o planeta. O Antropoceno representa, então, a interferência direta e indireta dos seres humanos nos recursos naturais da Terra. Todas as mudanças que têm sido realizadas, tanto no sentido de impactos positivos, mas principalmente os impactos negativos. Assim, existem uma linha de cientistas que considera o homem como um verdadeiro gafanhoto, destruidor do equilíbrio natural da Terra. Do outro lado, você encontra cientistas mais conservadores, que consideram que o homem como mais um ser vivo da Terra. Em relação ao formato da Terra, podemos apontar que o modelo é geodal, que mais se aproxima da realidade. Todavia, padronizou-se que a Terra é esférica com achatamento nos polos, com relação à dilatação da linha do Equador. Para efeito de representação e cálculos aproximados, pode-se considerar como diâmetro de 12.800 quilômetros, correspondendo a um raio de 6.400 quilômetros e 300 graus de circunferência. A incidência dos raios solares tem desigual distribuição sobre a superfície devido a esse formato da Terra. Assim, os movimentos em torno dela mesma, rotação, e do Sol, translação, e as diferenças de latitudes, faz com que interfere diretamente na dispersão dos animais, plantas e até mesmo da vida humana. Apesar dos avanços tecnológicos, como já foi apontado, o Sol é a principal fonte natural de energia da Terra. Em relação às camadas da Terra, podemos pontuar que são 3: hidrosfera, atmosfera e litosfera, sendo que a interação das 3 resulta na biosfera. A biosfera abriga os seres vivos, também é responsável pelo modelado de parte da estrutura da Terra, partículas de sua estrutura externa. A hidrosfera é a camada líquida formada por todos os corpos d'água, rios, geleiras, mares, oceanos, aquíferos, camada de extrema importância para a sobrevivência dos seres vivos, animais e vegetais. Além do que, os oceanos são os reguladores térmicos da Terra. A hidrosfera tem sido destruída por várias ações de apropriação inadequada do ser humano. Assim, rios, lagos, oceanos, aquíferos estão sendo contaminados por esgotos, rejeito de mineração, agrotóxicos, entre outros. Por ser uma camada de grande fragilidade ambiental,
O processo de degradação é intenso, comprometendo a sobrevivência de espécies animais, vegetais e até mesmo dos seres humanos. Quanto à atmosfera, se configura na camada gasosa da Terra, é responsável também por manter o equilíbrio térmico, proteger contra impactos de meteoros e filtrar os raios ultravioleta. Camada que também tem sido atingida por ações humanas, especialmente com a poluição através de produtos químicos, queima de combustíveis fósseis, entre outros. A atmosfera se divide em toposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e ionosfera. A toposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre. Chega a atingir aproximadamente 17 km nas regiões tropicais e 7 km nas regiões polares. Nessa camada encontra-se o ar que respiramos, composto basicamente por oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. A estratosfera é a segunda camada mais próxima da superfície terrestre. Nela encontra-se o gás ozônio, responsável pela barreira de proteção contra os raios ultravioletas. Por atingir até 50 km de altura, apresenta pouco fluxo de ar e de oxigênio. A mesosfera atinge até 80 km de altura. Apresenta baixa temperatura que pode oscilar até menos de 100 graus. Todavia, não existe uniformidade na distribuição dessa temperatura. A termosfera é a camada mais extensa, pode atingir até 500 km de altura. O ar é escasso, o que favorece a absorção e a radiação solar. Atinge temperaturas de até 1000 graus. Portanto, é a camada mais quente da atmosfera. E, por fim, temos a exosfera, que se configura na camada mais distante da superfície terrestre. Pode atingir até 800 km de altura, composta basicamente por gás hélio e hidrogênio. Não existe gravidade, as partículas se desprendem com facilidade nessa camada e se formam, e ali se encontram, inclusive, os satélites e telescópios. A litosfera é a camada sólida da Terra, constituída por solo e rochas, minerais. Apresenta subdivisões: crosta, manto inferior, manto superior, núcleo externo e núcleo interno. As áreas que separam das camadas da litosfera são denominadas de descontinuidade. Então, assim, nós temos a descontinuidade de Morovix, ou simplesmente descontinuidade Morro. Fica entre a crosta e o manto. Varia de 5 a 10 km nos oceanos e entre 30 e 40 km abaixo dos continentes, sendo que abaixo dela o magma incandescente se movimenta, levando junto à crosta a maioria dos terremotos. A outra descontinuidade é a descontinuidade de Gutenberg. Fica entre o manto e o núcleo, a cerca de 2.880 km de profundidade. Deste ponto em diante, as ondas sísmicas deixam de se propagar, pois, a partir daí, começa o núcleo líquido. Os limites das camadas são pesquisados pela sismologia, ramo da geofísica que estuda os tremores de terra e a estrutura interna do planeta Terra, usando as ondas sísmicas geradas por terremotos, fontes naturais e por explosões, fontes artificiais. O homem não tem como fazer estudos no interior da Terra, devido à elevada temperatura. Assim, analisam as ondas sísmicas captadas pelos sismógrafos ou movimentos vibratórios das partículas das rochas que liberam energia no foco do sismo. Durante um terremoto, devido aos tipos de ondas que são produzidos, mas delas se destacam as demais e que são sempre usadas como referência, como assunto para os tremores de terra. Assim, temos as ondas primárias e as ondas secundárias. A velocidade da onda varia conforme o ambiente propagado. Ondas secundárias só propagam em sólidos, já as ondas primárias em sólidos e em ambiente líquido. Além das ondas sísmicas, pesquisadores analisam também a composição de fossas oceânicas, material expelidos por vulcões e também os fósseis. Para Porto 2010, os fósseis são restos ou vestígios de seres viventes do passado incorporados à litosfera. São exemplos concretos dessa história da
ancestralidade e descendência, podendo ser usado indiretamente para estimular o tempo geológico. Assim, podemos afirmar que a fossilização é a conservação de seres vivos ao longo do tempo geológico. É resultante da ação dos elementos físicos, químicos e biológicos. A crosta terrestre é sólida, formada por rocha, minerais e solo. Está em constante transformação, seja pela atuação dos agentes endógenos internos, vulcanismos, tectonismos e abalos sísmicos, ou pelos agentes exógenos externos, especialmente a água fluvial, marítima, pluvial, glacial, ou pela ação eólica do vento e ainda pela ação humana. A crosta continental apresenta estrutura formada por silício e alumínio, Sial, e a crosta oceânica é basicamente constituída de silício e magnésio. O manto é a maior camada da litosfera, constituída por vários tipos de rochas, formadas principalmente pelo silicato de ferro e magnésio, cima, que se derrete à medida que a profundidade aumenta. As temperaturas podem chegar até 2.000 graus Celsius. A pressão exercida pelo manto é extremamente elevada, capaz de movimentar as placas tectônicas. No manto superior encontram-se essas placas tectônicas que estão em constante movimento, resultando em fenômenos naturais que, independente da ação do homem, por exemplo, ocorre o tectonismo, vulcanismos e abalos sísmicos. As placas tectônicas indicam que, por longo período, os continentes foram uma grande massa aglutinada. Seus movimentos refletem diretamente na modelagem do relevo, além de causar danos socioambientais irreparáveis. As correntes de convecção representam a movimentação circular do manto superior. Funcionam como uma esteira. O manto interno é constituído de material extremamente quente, apresenta maior densidade dentre as camadas do manto. Todo o material no interior da Terra é sólido, com exceção apenas do núcleo externo, onde o material líquido metálico se movimenta, gerando correntes elétricas e campo magnético da Terra. Ao andar da temperatura, o estado físico dos materiais depende da pressão. Se não fossem essas pressões tão elevadas, os silicatos seriam líquidos, devido às altas temperaturas. Assim, o material do manto, ao contrário do que muitos creem, é sólido e só se torna líquido se uma ruptura na crosta aliviar a pressão que está sendo submetida. Somente nessa situação é que o material do silicato do manto se liquefaz e pode então ser chamado de magma. Os vulcões e terremotos representam as formas mais enérgicas e rápidas de manifestação dinâmica do planeta. Ocorrem tanto em áreas oceânicas como continentais e são válvulas de escape que permitem o extravasamento repetido dessas energias acumuladas ao longo de milhares ou milhões de anos. Esses eventos são sinais de que, no interior da Terra, longe dos nossos olhos e instrumentos de pesquisas, ocorrem fenômenos dinâmicos que liberam energia e refletem na superfície, modificando-a. O vulcanismo ocorre quando a rocha fundida de dentro da Terra ascende até a superfície, por ser menos densa que as rochas adjacentes. O motivo básico é o calor interno da Terra, vestígio de sua origem. As medições de temperatura nas rochas provenientes de sondas mais profundas, já feitas até cerca de 10 quilômetros, mostram que a Terra, de fato, torna-se mais quente com o aumento da profundidade. Os geólogos acreditam que, na astenosfera, as temperaturas cheguem, no mínimo, a 1.300 graus, o que é suficientemente quente para que as rochas comecem a se fundir. Por essa razão, a astenosfera é considerada como uma das principais fontes do magma. A mesma rocha fundida que ocorre abaixo da superfície terrestre, que chamamos de lava, depois se rompe na superfície.
As seções de litosferas sólidas, que se localizam acima da atenosfera, podem também fundir-se e formar o magma. Na evolução da Terra, as erupções vulcânicas liberam grande parte dos gases e da água que formam os oceanos e a atmosfera. O calor geotérmico obtido de áreas de vulcanismo recente vem adquirindo importância fonte de energia. Um importante processo de formação de minério ocorre quando a água subterrânea circula em torno desse magma, nas profundezas, e quando a água do mar circula pelos rifes do fundo do oceano. Quanto ao terremoto, ocorre quando as rochas sob pressão repetidamente rompem-se ao longo de uma falha nova ou preexistente. Os dois blocos de rocha em cada lado de falha deslizam-se repetidamente, provocando vibrações no solo ou ondas sísmicas, que são frequentemente destrutivas. Quando a falha desliza, a tensão é reduzida, caindo ao nível inferior à resistência da rocha. Após o terremoto, a tensão começa a aumentar novamente e o ciclo é repetido. O ponto no qual o deslocamento começa é o ponto do terremoto. Já o epicentro é o ponto geográfico na superfície da Terra, diretamente sob o foco. A magnitude de um terremoto e até mesmo de um abalo sísmico é medida na escala Richter. Exemplo, um terremoto de magnitude 3 será 10 vezes maior que um de magnitude 2. De forma semelhante, um terremoto de magnitude 6 produz tremores de terra que são 100 vezes maiores que os de magnitude 4. A magnitude de um terremoto não descreve o seu poder de destruição. Um terremoto de magnitude 8 em uma área remota, longe das cidades, mais próxima, pode não causar grandes perdas humanas ou econômicas, enquanto o terremoto de magnitude 3, imediatamente numa cidade, causará provavelmente sérios danos. No caso do Brasil, a possibilidade de terremoto é reduzida. Todavia, existem falhas geológicas que percorrem grande parte do território, o que acarreta alguns abalos sísmicos, como o que já ocorreu em Montes Claros e outros municípios. Toda a dinâmica interna da Terra intriga pesquisadores de séculos passados e ainda os de hoje. Assim, a suposição da teoria da deriva continental surgiu por volta de 1620, com Francis Bacon, que apontou o perfeito encaixe entre a América do Sul e a África. No entanto, foi por volta de 1915 que Alfred Wegener reuniu evidências que explicavam a teoria da deriva continental, apesar de suas indagações não terem sido respondidas totalmente em função da falta de alta tecnologia da época. A exemplo, quais forças são capazes de movimentar as imensas massas continentais? Por maiores os avanços nos estudos, não sabemos explicar exatamente como o processo natural faz esse motor funcionar. A teoria da deriva continental proposta por Wegener desvendou algumas feições geomorfológicas, como a cadeia de montanhas da Serra do Cabo, na África do Sul, de direção leste-oeste, que seria a continuidade da Serra da Ventana, a qual ocorre com a mesma direção na Argentina, ou ainda um planalto na costa do Marfim, na África, que teria continuação no território brasileiro. Apontou a presença de fossos em regiões da África e Brasil, cujas ocorrências se correlacionavam perfeitamente, ao que se juntaram os continentes. Evidências de glaciação na região sudeste do Brasil, sul da África, Índia, oeste da Austrália e Antártica. Com a morte de Wegener, em 1930, outros estudiosos continuaram as pesquisas nas décadas seguintes. O estudo do magnetismo das rochas e da expansão do assoalho marinho também contribuiu para a melhor compreensão dos movimentos da crosta continental. O homem conseguiu desvendar que as camadas da litosfera estão intrinsecamente relacionadas. Identificou que a litosfera possui energia cinética proveniente do fluxo térmico interno da Terra e que o calor chega à superfície através das correntes de convecção do manto superior.
O que permanece como dúvida é como as correntes do manto iniciam o movimento das placas. Entretanto, como já foi mencionado, maiores estudos no interior não são possíveis devido à elevada temperatura. Em 1965, o geólogo canadense Tuss Wilson descreveu pela primeira vez a tectônica em torno do globo, em termos de placas rígidas movendo-se sobre a superfície terrestre. Ele caracterizou os 3 tipos básicos de limites: limites divergentes, convergentes e transformantes, onde as placas separam-se, aproximam-se ou deslizam lateralmente uma em relação à outra. Em limites divergentes, as placas afastam-se uma da outra e é criada uma nova litosfera. A área da placa aumenta. Em limites transformantes, as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra. A área da placa permanece constante. Todos os tipos de limites são zonas de instabilidade tectônica, ou seja, sujeitas a terremotos e vulcanismo. Em limites convergentes, as placas juntam-se e uma delas é reciclada, retomando ao manto. A área da placa, então, diminui. Os maiores terremotos do mundo ocorrem em limites de placas convergentes. Podem-se citar os exemplos de grandes terremotos, como o do Alasca, em 1964, o do Chile, em 1960. Durante o maior já registrado, de magnitude 9,5, a crosta da placa de Nazca deslizou-se 10 metros, em média, sobre a crosta da placa sul-americana, em uma ruptura da falha com a área do tamanho do estado do Cleveland. Os mecanismos de falhamento mostram que esses grandes terremotos ocorrem por compreensão horizontal ao longo dos gigantescas falhas de empurrão, chamados de megas empurrões, que formam limites onde uma placa subduz a outra. Em uma rápida sucessão de descobertas e avanços teóricos, outros cientistas mostram que quase todas as deformações tectônicas atuais estão concentradas nesses limites. Eles mediram as taxas de direções dos movimentos tectônicos e demonstraram que os mesmos eram matematicamente consistentes com o sistema de placas rígidas, movimentando-se na superfície esférica do planeta. Os elementos básicos da teoria de tectônica de placa foram estabelecidos no final de 1968. Por volta de 1970, as evidências de tectônicas de placa transformaram-se tão persuasivas devido à abundância que quase todos os geocientistas adotaram-na. Os livros e textos foram revisados e muitos especialistas começaram a considerar as implicações desse novo conceito em seus campos de atuação. Assim, existem várias evidências que mostram que as placas tectônicas flutuam sobre o material da atmosfera e movem-se em uma relação umas às outras. Assim, continentes que hoje encontram-se separados já estiveram juntos. Tal é o caso da América do Sul e da África, que se apresentam como duas peças contínuas de um quebra-cabeça, o que é interpretado não apenas pela forma de seus litorais, mas também pelas características geológicas e paleontológicas que mostram a continuidade nos dois continentes. América do Sul e África já estiveram unidos e submetidos a uma mesma evolução durante um longo período da história do passado. Os movimentos das placas litosféricas são devidos às correntes de convecção que ocorrem na atmosfera. As correntes de convecções levam os materiais mais quentes para cima, perto da base da litosfera, onde movimentam-se lateralmente pela resistência da litosfera ao seu movimento e perdem calor. Tendem então a descer, dando lugar ao material mais quente que está subindo. À medida que o material se desloca lateralmente para depois descer, ele entra em atrito com as placas da litosfera rígida, em sua parte inferior, levando-as ao movimento. No meio dos oceanos, Atlântico, Pacífico e Índico, existem as chamadas cordilheiras submarinas, que se elevam e formam até 4.000 metros acima do assoalho oceânico. Essas cordilheiras, denominadas de mesoceânicas, são
rompidas transversalmente pelas falhas transformantes e sublimissas imensas rupturas na crosta, ao longo das quais há extravasamentos periódicos de lava basáltica vindo de partes mais internas, ou seja, da atenosfera. As correntes de convecções divergentes forçam a cordilheira a se abrir periodicamente, para que os materiais mais novos possam se colocar ao longo das aberturas, formando e expandindo o domínio oceânico. Em outros locais, as correntes de convecção convergentes promovem colisões de placas. Nessas colisões, a placa que contém crosta oceânica mais pesada entra sob a placa continental, que se enruga e deforma. São os processos incluídos no metamorfismo, que gera grandes cadeias continentais, como, por exemplo, os Andes e as montanhas rochosas. A placa que afundou acaba por se fundir parcialmente, ao indicar as grandes temperaturas internas, ou seja, a zona de subducção, gerando magma passível de subir na crosta, formando rochas ígneas intrusivas e extrusivas. Quando a colisão for entre duas placas continentais, ambas se enrugam, dando a cadeia de montanhas, origem a cadeias de montanhas como os Andes, os Pirineus, o Himalaia. Dessa forma, a crosta oceânica é renovada, sendo gerada nas cadeias mesoceânicas e reabsorvida nas zonas de colisões entre as placas, onde ocorre a subducção. Assim, oceanos são formados pela divisão de continentes, ou oceanos podem ser fechados pelos movimentos convergentes das placas. Por exemplo, o mar Mediterrâneo está sendo fechado pela aproximação entre a África e a Europa. As áreas geologicamente mais frágeis da Terra estão no Círculo do Fogo, do Oceano Pacífico. Constantemente ocorrem grandes abalos sísmicos e terremotos de grande e média magnitude, erupções vulcânicas, além de abalos sísmicos no oceano que podem dar origem aos tsunamis. Toda a dinâmica interna da Terra reflete na formação das estruturas geológicas, que se configuram em escudos cristalinos, bacias sedimentares, dobramentos antigos e dobramentos modernos. A estrutura geológica de uma determinada área representa a idade geológica, ou seja, quando foi formada. Os escudos cristalinos, ou maciços antigos, são as terras mais antigas do planeta. Em geral, são ricas em rochas de grande estabilidade, com grandes reservas de recursos minerais. Por exemplo, a Serra do Carajás, no Pará, a área do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. As bacias sedimentares recobrem cerca de 75% da superfície terrestre e são caracterizadas pela sua formação na era Paleozoica, 500 milhões de anos atrás, com a acumulação de sedimentos gerados pelo desgaste das rochas em função da ação dos agentes externos de formação do relevo. São ricas em carvão mineral, gás natural e petróleo, ou seja, fósseis que estão em terrenos de bacias sedimentares. Antes de pontuar sobre os dobramentos, é preciso relembrar que a crosta continental é profundamente modificada pela orogênese e acreção. A orogênese é um processo de construção de montanhas envolvendo dobramento, falhamento, magnetismo e metamorfismo. A maioria dos períodos de construção de montanhas, a orogênese envolve a convergência de placa. A acreção é um processo de crescimento continental no qual fragmentos da rocha de baixa densidade são acrescidos aos continentes durante o movimento da placa. Tanto a acreção como a orogênese são processos que envolvem movimentos horizontais das placas e são geralmente acompanhados por transformação sobre a forma de dobramento e falhamento. Os dobramentos modernos, ou cadeias orogênicas modernas, são originados pela elevação do terreno em razão da interação entre as placas tectônicas e os fenômenos decorrentes. Formaram no final do Mesozoico e do Cenozoico, período terciário. Todavia, permanecem em constante processo de soerguimento. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, a oeste da América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa, a Cordilheira do Himalaia na Ásia. No Himalaia estão as montanhas mais altas do mundo,
e é o resultado espetacular da colisão do continente-continente. Há cerca de 5 milhões de anos, o subcontinente indiano, ao cavalgar na placa indiana, que estava em subducção, primeiramente encontrou os arcos das ilhas e cinturões vulcânicos continentais, que, na época, borbejavam sob a placa eurasiana. Os dobramentos antigos, ou cadeias orogênicas antigas, correspondem às estruturas orogênicas mais antigas, datam do pré-cambriano. Exemplo, Montes Apalaches nos Estados Unidos, Montes Escandinavos, que é chamada Península Escandinava, onde está a Noruega e a Suécia, Montes Caledônicos, na Escócia, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, do Espinhaço, no Brasil. A região da Cordilheira, no oeste do Canadá, compreende muitos terrenos exóticos acrescidos durante a deriva da América do Norte, iniciado na fragmentação da Pangeia. A geologia dessa parte juvenil do continente não se separa em nada do antigo escudo canadense, que se posiciona diretamente a leste da cordilheira. Em particular, os terrenos acrescidos não mostram o mesmo grau de fusão ou metamorfismo que caracteriza a crosta pré-cambriana do escudo, devido aos processos tectônicos que vêm repetidamente modificando as partes mais antigas do continente ao longo de sua história. A crosta mais antiga da América do Norte está exposta no escudo canadense. Ao sul desse está a plataforma interior coberta por sedimentos, onde as rochas do embasamento pré-cambriano são recobertas por camadas de rochas sedimentares paleozoicas. Essa região mais antiga forma o Cráton continental. Em torno do limite do Cráton estão as cadeias montanhosas alongadas dos cinturões orogênicos mais novos. Os chamados cinturões orogênicos principais são Cordilheira Norte-Americana, que se estende pela borda oeste da América do Norte, e o Cinturão dos Apalaches, que tem em direção sudoeste a nordeste, na borda leste da América do Norte. As planícies costeiras da placa Oceano Atlântico e do Golfo do México são parte de uma margem continental passiva, que sofreu subsidência após o resfriamento da Pangeia. Finalizando nossa aula, ressalto que a diversidade da Terra resulta de vários fatores, entre os quais devem ser enfatizadas as transformações geocêntricas, que romperam muitas vezes o frágil equilíbrio biosférico. Seres vivos foram extintos, a exemplo dos dinossauros, momento em que ocorre deliberação de muita energia. Seres foram fossilizados em ambientes sedimentares. Ocorreram interrupções da cadeia alimentar, oscilação de temperatura no planeta, ora muito quente, ora demasiadamente frio, com as glaciações. Grandes erupções com a formação de novas áreas, enfim, um intenso processo de mudança. Devemos compreender que todo o processo de formação do planeta Terra é extremamente dinâmico, ou seja, mesmo sem a ação do homem, o planeta passa por mudanças constantes com a evolução da espécie humana e a apropriação dos recursos disponíveis na litosfera e atmosfera, ocorreu a aceleração nessas transformações, especialmente nos aspectos de degradação. No entanto, é válido deixar claro que, em relação aos fenômenos como vulcanismo, tectonismo, ou seja, que depende dos agentes endógenos, o homem não tem controle. Pode sim evitar danos maiores quanto à ocupação de áreas de fragilidade geológica. Por maiores que sejam os avanços, o interior da litosfera ainda é um grande mistério. Apesar da teoria do Big Bang ser a mais aceita pela ciência, muitas dúvidas ainda pairam. Temos muito que estudar, pesquisar e principalmente buscar viver em equilíbrio com a natureza e com os próprios seres humanos. Em relação ao planejamento das atividades a serem desenvolvidas de forma individual e em equipe, quero pontuar que, primeiro, os fóruns foram elaborados pensando em contribuir para o maior aprofundamento dos conteúdos. Assim, o Fórum 1 trata da origem da Terra, o Fórum 2 versa sobre a mineração e os danos socioambientais, o Fórum 3 aborda rochas e minerais e o Fórum 4 apresenta possibilidades para desvendar mapas e cartas. Segundo, a atividade de aprendizagem proposta foi considerando a prática do professor na educação básica. Assim, vamos utilizar um material didático que possibilita estudo de geociências. O material foi produzido pela Fundação Vale.
O material envolve um GeoKit do professor, um GeoKit do estudante e fichas para oficinas. A proposta é que cada acadêmico analise e, em seguida, apresente desafios e possibilidades para o ensino-aprendizagem com o uso do referido material. Deve considerar a hipótese de que, para executar as atividades, quando estiver atuando na educação básica, terá que montar um GeoKit de rochas e minerais, com auxílio de estudantes e da família. Espero que faça a atividade com prazer, pois as oficinas propostas no material são lúdicas e de fácil entendimento. O GeoKit das rochas e minerais apresentado pode ser disponibilizado apenas para escolas da educação básica, razão pela qual não obtivemos para vocês. Assim, se alguém atuar na escola, pode fazer contato com a Vale e tentar buscar o material. Terceiro, no que se refere ao seminário, cada turma terá 5 equipes, se possível com a mesma quantidade de membros. O objetivo será desenvolver ações que estejam correlacionadas com a vivência do professor e dos estudantes. Assim, fiquem atentos às orientações. Recomendações gerais. Cada equipe deverá elaborar um infográfico com informações sobre o tema e distribuir para as demais equipes. A melhor forma de elaborar um infográfico é fazer um esboço em tópico, ou seja, descrição do que será relatado. Escolher o formato, distribuir de forma clara e objetiva as informações. Pode colocar imagens de fundo ou ao lado do texto. As equipes 1, 2 e 3 deverão providenciar material com antecedência e realizar parte das atividades em casa. As equipes 4 e 5 deverão testar as atividades em casa, pois se refere ao uso de tecnologia em sala de aula. A ordem da execução das atividades fica a critério da turma, ou seja, pode iniciar e finalizar com qualquer uma das atividades. A equipe 1 fará uma exposição de rochas. Os membros deverão procurar rochas de fácil acesso no local onde moram. Depois, nomear e classificar cada rocha. Exemplo, rochas ígneas, granito, sedimentares, argila, metamórfica, ardósia. Apresentar para os demais colegas, explicando o processo de formação das rochas expostas. Espero que nunca mais denomine uma rocha de pedra. A equipe 2 fará um vulcão. Os acadêmicos deverão utilizar argila para modelar o vulcão em volta de meia garrafa PET, em casa. No dia do seminário, deverão apresentar para os colegas o vulcão e simular a erupção. Veja maiores informações nas instruções do seminário. A equipe 3 fará uma maquete tridimensional das camadas da litosfera. Os acadêmicos vão elaborar a maquete com as camadas da litosfera, nomear cada camada e apresentar aos colegas. Vejam o passo a passo nas instruções do seminário, assim como o material que terão que providenciar. A equipe 4 fará uso do Sistema de Informação Geográfica do Meio Ambiente, o SIGMAR. Os acadêmicos vão apresentar para os demais colegas o SIGMAR, que é autoexplicativo, fácil de identificar as funções. Poderão sanar dúvidas comigo, lembrando que deverão focar o uso para o ensino da educação básica. A equipe 5 fará uma atividade para desvendar imagens de satélites do município. Os acadêmicos vão apresentar para os demais colegas como visualizar imagens de satélites na área rural e urbana do município que reside. Todas as informações estão disponíveis no site Apolo 11. O acesso e o uso é bem tranquilo, mas poderão sanar dúvidas comigo, lembrando que deverão focar também na aplicação das imagens de satélites na educação básica. Espero sucesso total no seminário, que todos tenham prazer em desenvolver as atividades e que, no final, os relatos sejam de muita aprendizagem. Estarei à disposição para sanar dúvidas, auxiliar na organização das atividades, pois entendo que, se for um fracasso, será nosso, assim como um sucesso. Além do que, temos que primar sempre pelo processo de aprendizagem significativo, ou seja, que seja aplicado no cotidiano.